E no vídeo de hoje eu trouxe algumas dicas para você iluminar sua casa sem necessariamente precisar de forro de gesso. É muito comum as pessoas, na hora de fazer a iluminação da casa, logo pensar em fazer um rebaixamento de gesso. Elas pensam que a única forma de se iluminar bem uma casa é fazendo o quê? Rebaixando o teto com gesso. E hoje em dia, contemporaneamente falando, os apartamentos têm vindo cada vez menores. O pé direito, que é a altura do piso até o teto, tem vindo com 2,60, 2,50, o que é uma altura baixinha. Imagina que quando você vai rebaixar um teto, esse gesso ele vai rebaixar ali de 15 a 20 centímetros. Então aquilo que já era baixo, né, que foi entregue pela construtora baixinho, mais baixo, numa altura padrão, vai diminuir ainda 15 a 20 centímetros. Às vezes você pode pensar que esses 15, 20 centímetros não é muita coisa, mas dentro da decoração, do design de interiores, né, cada centímetro tem um porquê e faz a diferença. Então é interessante a gente analisar antes de fazer o rebaixamento de gesso a altura do nosso piso até o teto, ou seja, o seu pé direito. Se o seu pé direito ficar entre 2,40, eu não recomendo fazer o rebaixamento de gesso, tá? Então, se a altura final ficar com 2,40, e sendo bem sincera pra vocês, quando tem esse pé direito ali de 2,60, na maioria das vezes eu acabo permanecendo, né, com a laje, não faço rebaixamento de gesso. E aí a gente usa outros tipos de iluminação, que é exatamente o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo hoje. Então, na iluminação, quando se tem forro de gesso, a gente tem as luminárias de embutir. Quando não tem forro de gesso, o que a gente tem? A gente tem muitas vezes esses mesmos efeitos das luminárias de embutir, de modo que sejam de sobrepor, ou seja, ela vem sobreposta no teto. Você consegue, por exemplo, usar uma lâmpada par 20, uma mini dicróica, a R70, a R111, que são lâmpadas, né, com efeitos diferentes, usando esse spot de sobrepor. Então, onde vai ser a luminária de sobrepor, onde você colocaria a luminária de embutir no forro de gesso, a gente usa de sobrepor. Outro efeito de iluminação que a gente consegue sem rebaixamento de gesso, além da luz direta que eu falei pra vocês ali do spot, é as luminárias indiretas. Como que a gente consegue uma luz indireta, uma luz mais difusa sem o rebaixamento de gesso? Através dos abajures, através das arandelas, dessas luminárias que não estão no teto. Aqui eu tenho uma outra lâmpada, uma outra luminária que é sem fio, que eu gosto muito de usar em cima da mesa. Às vezes a gente tá fazendo ali um jantar na varanda, tomando um vinhozinho, você não quer aquela luz muito forte. Eu gosto de usar esse tipo de lâmpada aqui, ó, uma luz bem difusa, indireta, uma luz que não causa incômodo no rosto. Isso daqui, gente, pra você colocar do ladinho da cama, no quarto de visitas, né? E ela ainda é dimerizável, olha só. Você consegue diferentes, duas tonalidades aqui diferentes. Então, vejam só, aqui eu já citei pra vocês, né, que nesse vídeo a gente já tem aqui dois exemplos de luz difusa. Na iluminação da cozinha, eu também gosto de usar essa iluminação difusa, essa luz que não é uma luz direta. A luz direta causa sombra. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre os maiores erros de iluminação, e a luz direta na cozinha acaba dificultando você enxergar muito bem os alimentos. Então, o que eu gosto de usar? E observem que nada disso até agora tem gesso pra gente colocar. Eu gosto de usar na iluminação da cozinha uma fita, um perfil linear embaixo do armário. Esse perfil linear ele vai ser usado junto com uma fita LED, e aí ela ilumina, né, como um todo ali embaixo durante a bancada, quando você vai cortar os alimentos, vai lavar as louças. E esse tipo de luz é só você prever, né, com o marceneiro, explicar que você quer colocar um perfil linear ali embaixo, ou que você quer fazer uma cava de iluminação para colocar essa fita LED. Então, esse tipo de luz que não está no teto, está na marcenaria, é muito importante pra gente se ter, principalmente você que não vai fazer o rebaixamento de gesso. Outra alternativa que a gente tem
E aí a gente vai para a parte dos quartos, que é dos dormitórios, que é o quê? A iluminação de closets e guarda-roupas. Na iluminação dos closets e dos guarda-roupas, eu gosto de usar também os perfis lineares. E aí geralmente eu coloco ele assim nas laterais dos armários. E o interessante dessa iluminação é que, primeiro, ela está embutida na marcenaria, ou seja, você não precisa lá do rebaixamento de gesso. E segundo, ao contrário do que a gente colocar às vezes uma luz direta na frente das portas dos armários para iluminar, esse tipo de luz, ele deixa a luz, a iluminação ali interna, né, do guarda-roupa muito nítida, então você consegue visualizar muito bem as roupas que você for vestir, ao contrário de você iluminar só a parte externa. Então é uma alternativa que eu gosto muito de usar nos quartos, é esse tipo de luminária embutida dentro do guarda-roupa. Ainda pensando no quarto, uma outra fonte de luz que eu gosto de colocar é a lâmpada fita LED atrás da cabeceira da cama. Na cabeceira da cama, quando ela é feita tanto em marcenaria, né, no MDF, quanto estofada, a gente consegue embutir ali um perfil linear ou uma fita LED também para deixar aquele clima, aquela luz indireta. E esse tipo de luz atrás da cabeceira, ela é muito confortável, porque não está diretamente no teto, ela tá ali atrás do seu olhar, então fica uma iluminação confortável para você ter. E nessa luz ali da cabeceira da cama, eu gosto de usar geralmente uma fita LED, um perfil linear com uma fita, né, com um fluxo luminoso maior, com mais lumens. Porque geralmente, isso eu já fiz algumas vezes, a casas e quartos assim, onde a gente não usou nenhum tipo de luz central no quarto, no teto do quarto. Todas as luzes que a gente usou foram através da marcenaria e através dessas outras fontes que eu tô falando aqui pra vocês. Então a gente consegue iluminar ali atrás da cabeceira da cama. Se essa fita LED ela for uma fita com maior fluxo luminoso, muitas vezes ela serve de luz geral para o quarto, ou seja, ela vai iluminar o quarto como um todo sem precisar necessariamente ter outra fonte de luz. Já nos corredores de circulação eu gosto de usar arandelas. E aí, gente, fica um charme, eu adoro essa solução, a gente sempre usa, de colocar só uma arandela charmosinha, com uma pegada, né, mais de abajur, uma luz, porque pensa comigo, é a área de circulação, a gente não precisa ter aquele fluxo enorme de luz, é uma parte, e aí, claro, vai depender também do comprimento desse corredor. Mas geralmente os corredores que a gente usa que a gente faz não é um corredor tão grandão. E aí só colocando essa arandela. Então você pode colocar uma única arandela, você pode colocar 3 arandelas, né, dependendo da extensão do corredor, aí você pode aumentar. Tem umas arandelas super charmosas, também com essa luz indireta. Então no banheiro um perfil linear de sobrepor, e aí ele pode pegar toda a extensão ali da área seca até a área molhada do box. Gosto também de fazer um nicho para shampoo, com uma espera ali para fita LED também, aí precisa ser uma fita LED específica para essa região mais úmida. Isso traz uma luz também bem gostosa, você consegue ligar ali, né, na hora que for tomar um banho para pegar o shampoo, pegar o sabonete. Gosto também de fazer uma cava para fita LED ou perfil embaixo da marcenaria, em cima da bancada. Essa luz em cima da bancada ali do armário, pouco profundo, ela também é uma luz bem gostosa, sabe? Às vezes para você tomar um banho relaxante, só com aquela luz ali do armário. E ela também ajuda a iluminar na hora que você for escovar os dentes. Então, na iluminação dos banheiros, quando não tem gesso, eu gosto de fazer essas formas aqui que eu trouxe pra vocês. Já no lavabo, a gente consegue embutir, colocar, na verdade, uma luz de sobrepor, e aí você pode colocar um spot, ou se não, fazer o uso de arandelas, tá? Não sou muito fã de pendente em lavabo, mas você pode colocar arandelas na parede, do ladinho do espelho, e aí o lavabo não é aquele lugar que precisa de uma luz muito forte para iluminar, como por exemplo quando é um banheiro, né, que a gente vai fazer a barba, vai fazer a maquiagem, enfim. A luz do lavabo, ela pode ser uma luz mais
com mais sombras. E essas foram algumas alternativas, né? Algumas várias alternativas que eu trouxe aqui pra vocês pra iluminar a casa sem forro de gesso. Mais uma vez, não é obrigatório. A gente consegue sim, com conhecimento, a gente consegue fazer uma iluminação legal, interessante pra casa, com diferentes cenários, sem necessariamente ter um forro de gesso. E se você ficou com alguma dúvida sobre iluminação sem forro de gesso, escreve aqui pra mim embaixo nos comentários. E claro, se você não é inscrito aqui no canal ainda, não deixe de se inscrever.